Saudações aos nossos amigos, sejam todos bem-vindos ao tema do vídeo de hoje. No vídeo de hoje nós vamos fazer um estudo sobre o capítulo 5 do livro de Apocalipse. No vídeo anterior nós estudamos o capítulo 4 e nós vimos que existem uma sequência, existem uma ordem cronológica nestes capítulos. Esses capítulos ele nos introduz, ele faz uma ponte, uma conexão com o capítulo 6, que é a abertura do livro dos 7 selos. Portanto, para não cometermos equívocos ou erro, é necessário seguirmos esta ordem cronológica. E é isso que nós estamos fazendo nestes vídeos, elaborados em sequência. Dito isso, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade e por ter manifestado o desejo em nosso coração em compartilhar a Tua palavra com os nossos amigos e os nossos irmãos. Te pedimos e também agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, antes de começarmos a analisar a palavra de Deus, nós vamos ler um texto que vai nos ajudar, que vai introduzir ao nosso estudo, a nossa análise do capítulo 5, que diz assim: os livros de registro no céu, nos quais estão relatados os nomes e as ações dos homens, devem determinar a decisão do juízo. Portanto, o assunto de hoje vai falar de livro, de um livro específico. Lido esse texto, nós vamos para a Bíblia, a palavra de Deus, no capítulo 5 do livro de Apocalipse. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Portanto, lá no capítulo 4, verso 2, é descrito, diz assim, achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Agora no capítulo 5, verso 1, é-nos acrescentado uma informação. Diz que aquele que estava sentado no trono tinha um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então nós vimos aqui uma ordem, uma sequência de textos. Agora eu vou ler os versos 2 até o verso 4 do capítulo 5, que diz assim: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Então um anjo brada dizendo: quem é digno? Lance uma pergunta. No verso 3 veja que é dito: ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Interessante esse livro, né? Que livro poderoso é este. E o verso 4 diz assim, e eu, no caso João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então esse livro é muito interessante, muito forte. É o conteúdo, esses versos, porque o Pai, Deus o Pai, está sentado num trono, segurando o livro. E ele, o próprio Deus, o Pai, não pode abrir o livro. Que livro é este? Então nós vamos analisar a sequência dos versos e nós vamos ver por que Deus, o Pai, está sentado no trono central e ele próprio não pode abrir o livro, ou ele próprio se dispõe a não abrir o livro, sendo ele que preside esta corte, como nós vimos no capítulo 4. Então nós vamos ler um texto, vai nos ensinar, vai nos esclarecer esta questão contundente. Patriarcas e Profetas, página 67, diz assim: mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi para isto apenas que Cristo veio à terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo
pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Portanto, esse texto está nos dizendo que quando Jesus veio à Terra, veio a este mundo, ele não veio só para salvar a humanidade. Ele veio para um maior, como diz o texto, e mais vasto propósito. Qual é? Reivindicar perante todo o universo, que não é onisciente, reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Portanto, é muito interessante conhecermos. Muitas pessoas não sabem, acreditam que Jesus somente veio a este mundo para nos salvar. O texto nos disse que ele veio para um maior e mais vasto propósito. Por isso que Deus, o Pai, está sentado num trono, contendo um livro do julgamento, mas ele próprio não pode abrir o livro. Então agora nós vamos ver quem é digno e por que é digno, ok, amigos e irmãos? Então voltamos para a palavra de Deus. Na continuação do verso 5, que vai nos dizer o seguinte, Apocalipse 5, verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Pronto, agora começa a nos trazer clareza. O texto está nos dizendo que quando João chorava desesperadamente, um dos 24 anciãos, lá do capítulo 4, verso 4, confortou João com as seguintes expressões: não chore, porque o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, venceu para abrir este livro, nos quais o próprio Pai não abre o livro, sendo Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, de todo o universo, não abre o livro. Nós sabemos pela Bíblia que Deus não é culpado, mas ele é acusado perante todo o universo. Quando Lúcifer foi expulso do céu para a terra, ele fez muitas acusações contra Deus. Então agora, neste momento, que é armado no céu uma corte celestial e se tem em mão um livro do julgamento, o próprio Deus não abre o livro. E agora é nos dito de alguém que é capaz de vencer o livro, e nos disse que ele venceu para abrir o livro. Portanto, a morte de Jesus, o seu sacrifício expiatório para salvar o ser humano, abrange algo muito maior, que é justificar perante todo o universo o caráter de Deus, que Deus não é culpado, mas Deus é acusado. Portanto, ele se coloca na posição ou na condição de réu, até que o próprio Filho justifica o caráter de Deus perante todo o universo. Feito isso, o universo estará protegido contra as hostes do mal. Ou seja, Deus vai pôr um fim no pecado, mas antes Deus precisa fazer isso, através do seu Filho amado. Então, ampliando agora o texto, diz no verso 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Então agora no verso 6 adiciona mais informação, que disse que João viu no meio do trono, em pé, um cordeiro como tendo sido morto. Interessante, se nós formos lá para o capítulo 1, no verso 18, é nos dito o seguinte, um pouquinho do verso 19. Jesus diz assim, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus próprio aqui no capítulo 1 se identifica com aquele que esteve morto, mas que eis que estará vivo por toda a eternidade. Portanto, essa pessoa aqui,
esse ser aqui, o cordeiro como tendo sido morto, significa Jesus. Então começa a aparecer agora alguém, ou melhor dizendo, aparece agora alguém que pode abrir esse livro, e é nos dito por quê. Então agora nós vamos analisar o verso 7 que diz assim: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então vamos recapitular. No verso 1 é nos dito que Deus o Pai tinha um livro. Nos versos a seguir é nos dito que ele próprio, Deus, não podia abrir o livro. Foi feita uma pergunta: quem é digno de abrir o livro? E o próprio Deus não abre o livro. Agora nós vimos no verso 5 e 6, nós vamos ver nos versos a seguir por que Jesus aparece agora nesse quadro, nesse panorama muito forte e impactante aqui nesse texto. Amigos e irmãos, agora no verso 7 é nos dito que ele veio e pegou o livro da mão direita do Pai que estava sentado no trono, veio e pegou o livro. Então agora Jesus, que é digno de abrir o livro, abre o livro. Nós indo lá para o livro de Daniel, lá no livro de Daniel, capítulo 7, o verso 13, vai fazer um paralelo com este verso. Veja o que diz: eu estava olhando nas minhas visões na noite, e vinha com a nuvem do céu, como o Filho do Homem. Dirigiu-se ao ancião de dia, e o fizeram chegar até ele. Então esses textos, eles combinam. O texto de João, lá do capítulo 5, combina com Daniel 7,13. Então fala de Jesus, que se dirigiu até o Pai e pegou o livro que estava na mão direita de Deus, o Pai. É muito forte, amigos e irmãos, esta situação destes versos. Eu não posso falar em uma situação normal, porque é muito forte e é muito impactante. Um trono armado no céu, Deus o Pai sentado, e ele próprio não pode abrir o livro. Agora aparece Jesus como o cordeiro que foi morto, como aquele que venceu para abrir o livro. E agora vem Jesus, pega o livro da mão do Pai. Por isso que o livro dos 7 selos, os 7 selos não podem ser estudados. Eu vejo muitas pessoas e vai lá, ó, o cavalo branco é tal coisa, o cavalo amarelo é tal coisa, o cavalo vermelho é tal coisa, o cavalo preto é tal coisa, sem ter em mente essa ordem de textos. Nós vimos que existe um encaminhamento para a abertura do livro dos 7 selos. Vejamos agora, a partir do verso 8 até o verso 10, veja o que é dito. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles taças, harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino, sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Que cena dramática, amigos e irmãos, quando Jesus pega o livro na mão do Pai, começa aqui uma emenda de um louvor, de uma adoração a Jesus Cristo, porque foi morto, e compraste para Deus, e comprou, trouxe a salvação de graça, mas pagou com o seu próprio sangue. Jesus pagou o preço da salvação, e ela está de graça, amigos e irmãos, disponível a cada um de nós. Amigos e irmãos, não percamos isto de vista. Agora nós vamos concluir com os versos 11 até o verso 14, que diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto. Mais uma vez, digno é o Cordeiro que foi morto, receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a honra, a glória e o louvor.
Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Portanto, amigos e irmãos, no capítulo 4 é descrito um grande louvor e adoração a Deus, Criador do céu, da terra e todo o universo. Agora é feito um grande louvor e adoração a Jesus Cristo, Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Também é nos dito ao Cordeiro e a Deus o Pai que está sentado no trono. Tanto o Pai como o Filho estão assentados num trono de um tribunal. Nós vimos com clareza. Então existe um tribunal montado no céu, Deus o Pai está assentado e Jesus Cristo também está assentado, e Jesus Cristo já abriu este livro lá em 1844. Nós vamos concluir esse estudo, amigos e irmãos, quanto a este livro que está na mão direita de Deus o Pai. Existe muita controvérsia, existe muitas explicações erradas sobre este livro. Parábolas de Jesus, página 294, que diz assim: ao lavar Pilatos as mãos dizendo: estou inocente do sangue deste justo, os sacerdotes uniram-se à apaixonada declaração da turba ignorante. O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Deste modo, os guias fizeram sua escolha, sua decisão foi registrada no livro que João viu na mão direita daquele que estava sentado no trono, no livro que ninguém podia abrir. Esta decisão lhe será apresentada em todo o seu caráter reivindicativo, naquele dia em que o livro há de ser desselado ou aberto pelo leão da tribo de Judá. Portanto, este livro que Deus o Pai tinha na mão, trata-se de um julgamento. Os textos são absolutamente claros. Vejamos o que diz o texto a seguir. Os que humilham o coração e confessam os pecados serão perdoados, suas transgressões serão reveladas. Mas o homem que considera que, confessando seus pecados, demonstra fraqueza, não achará perdão, nem verá em Cristo seu Redentor. Perseverará na transgressão e cometerá uma falta após outra, e acrescentará pecado a pecado. Que fará essa pessoa no dia em que os livros forem abertos e cada um for julgado segundo as coisas que neles estão escritas? O 5º capítulo do livro de Apocalipse precisa ser detidamente estudado. Então nós vimos aqui, amigos e irmãos, bastante clareza com relação ao que se trata este livro selado com os 7 selos, ok? E eu vou concluir com mais um texto, agora no livro Grande Conflito, que vai nos encerrar de maneira bem clara essa questão deste capítulo 5, que vai nos dizer o seguinte, diz assim, ó: o mais profundo interesse manifestado entre os homens nas decisões dos tribunais terrestres não representa, senão palidamente, o interesse demonstrado nas cortes celestiais. Quando os nomes incertos nos livros da vida aparecerem perante o juiz de toda a terra. Então, o que ocorre nas cortes terrestres, o texto está nos dizendo, considera como uma pálida ideia. Tamanho é a grandeza do que ocorre no céu, do que precisa ocorrer no céu para colocar em ordem toda essa confusão, toda essa controvérsia do pecado que se originou no céu,
foi transferido para a terra e agora está em fase final e andamento. Meus amigos e meus irmãos, no próximo vídeo nós vamos analisar a abertura deste livro dos 7 selos. Com esta introdução ficará mais fácil. Meus amigos, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os meus amigos e os meus irmãos. Este é o nosso grande desejo. Amém.